Olá, hoje é 20 de junho, terça-feira, e começa agora o seu telejornal matinal. Bom dia, Jacareí, ao vivo aqui na TV Câmara, a TV pública de Jacareí, sempre mostrando para você os trabalhos do Legislativo e tudo aquilo que acontece em nossa cidade. Então agora, hoje, vamos conhecer os projetos que serão votados amanhã na 21ª sessão ordinária. E a Câmara sediou nova reunião entre taxistas, vereadores e o prefeito para discutir o serviço de transporte particular no município. E conosco aqui no estúdio, a jornalista Rudmila Rodrigues traz informações sobre a paralisação dos ônibus da JTU nessa manhã de terça-feira. Bom dia, Rudmila. Hoje pela manhã muita gente acabou ficando sem ônibus aí no início da manhã. Como é que foi isso? Por que aconteceu essa paralisação? Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. Bem, a paralisação aconteceu da meia-noite às 7 da manhã, então paralisou aí todo o transporte, né? Quem quis pegar seu ônibus hoje de manhã teve toda a paralisação. Foi uma movimentação dos motoristas de ônibus e cobradores, né? Que fizeram uma movimentação na garagem da JTU para uma reivindicação à questão da campanha salarial e também a questão da ausência dos cobradores de ônibus que já estão fazendo falta ali no final de semana. Então houve essa paralisação, essa movimentação, esse protesto na garagem da JTU durante essa madrugada. A questão dos cobradores, Cibele, que foi tema de um projeto, né, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores aqui na Câmara. Foi aprovado o projeto, foi para o prefeito vetou, o projeto voltou para casa, os vereadores derrubaram o veto. Quer dizer, é um tema que está em discussão e hoje, aí, de acordo com as informações que a gente obteve, uma das reivindicações dos motoristas e cobradores é a manutenção dos cobradores, pois parece que já existe alguma discussão ainda da empresa em relação a isso, independentemente do projeto. Quer dizer, esse projeto, os vereadores derrubaram o veto, mas ele não foi ainda publicado, ele ainda não está valendo. Como é que está essa situação? A gente tem que ver como é que vai ficar essa situação. Aparentemente o prefeito vai manter a decisão que foi tomada pela Câmara, que é a derrubada do veto, mas aí a gente tem instâncias superiores, né? Vamos ver como é que... Em outras cidades também está tendo a mesma reivindicação de motoristas de ônibus, que não querem ser motoristas e cobradores ao mesmo tempo, mas aqui em Jacareí a gente tem que esperar aí as instâncias superiores para ver como é que eles vão resolver essa situação também. Em relação à paralisação de hoje, quer dizer, essa assembleia dos motoristas lá na garagem da JTU, já está programado, já está sendo divulgado na mídia que no dia 30 de junho nós vamos ter uma outra greve geral aqui no país, que vai envolver várias categorias. Tem alguma relação já com isso, Rudmila? Sim, hoje aconteceu foi um dia, eles chamaram de dia do esquenta, que seria já uma prévia para a relação da greve que vai acontecer, uma greve geral. Está se falando até em outros órgãos, outras entidades também fazerem parte dessa paralisação que vai acontecer agora no dia 30. Tá certo, então foram as informações aí, você que hoje pela manhã teve alguma dificuldade para utilização do transporte público, aí está a razão por que isso aconteceu aqui na cidade de Jacareí. Agora, Cibele traz para você outras informações. E o dia a dia corrido e a falta de tempo diminuíram o interesse das pessoas para o cargo de síndico. Mas com o aumento do número de condomínios em todo o país, tem crescido também a procura por síndicos profissionais, que são aqueles que nem moram no condomínio. Confira na reportagem. José Roberto trabalha no ramo predial há mais de 20 anos e nos últimos 10 também se dedica à função de síndico profissional. Eu fui zelador de um prédio de 200 apartamentos durante quase 5 anos. Depois eu passei a ser síndico profissional porque vi que esse mercado tinha essa oportunidade em função da convivência que eu tive dentro deste condomínio com a síndica e via que ela tinha muito problema de conflito. Então, isso já 10 anos atrás, já havia essa ideia de você poder trabalhar e prestar esse tipo de serviço. No condomínio onde atua, ele executa diferentes tarefas e ainda percorre as dependências, verificando se está tudo funcionando corretamente. Para ele, a diferença do síndico morador é na hora de lidar com os conflitos. A convivência diária com os moradores, ela acaba trazendo um certo grau de amizade, de proximidade, e às vezes você está tendo que dar uma notificação para um vizinho que frequenta a tua casa. Então fica muito difícil para o síndico, que é residente,
controlar, ter esse controle sobre o regulamento, sobre a convenção, sobre tudo isso. Por que o síndico externo é uma vantagem para o condomínio? Porque o síndico externo, ele não convive diariamente com as pessoas. E ele tem mais facilidade em se relacionar com essas pessoas, porque existe um grau de distância que permite que o síndico atue com mais profissionalismo em cima do regulamento. E por isso tem muita gente buscando especialização, de olho nessa oportunidade. Uma atividade que ainda não é regulamentada, mas que tem sido opção para muitos condomínios em todo o país. Como é o caso do João Tarcísio, que atualmente é síndico onde mora e já pensa em utilizar seu conhecimento em outros condomínios. Sim, hoje é uma ideia minha buscar, né, essa atividade em outros condomínios, levar essa bagagem que eu tenho já são quase 8 anos, né, como síndico, né, buscar levar isso para outros condomínios, né, levar essa parte de convivência, né, para outros condomínios também, né, se surgirem as oportunidades, sim, eu vou abraçar. Mas quem é o síndico profissional? O especialista explica. Na verdade, a legislação ela vem desde 64, ela permite que o síndico do condomínio seja uma pessoa de dentro ou de fora. Então, na verdade, o síndico profissional é uma profissão não regulamentada, não existe ainda essa profissão. E o síndico, quando não tem uma pessoa capacitada para fazer uma gestão profissional de um condomínio, aí se contrata uma pessoa externa. Essa pessoa externa pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. O síndico José Roberto trabalha no ramo predial há mais de 20 anos. está diretamente ligado com a produtividade do síndico. É preciso que o síndico hoje, que assuma o cargo, esteja apto, tenha conhecimento, hoje tem cursos para síndico profissional, então estão exigindo dos síndicos cada vez mais capacitação e conhecimento. O perfil do síndico mudou ao longo dos anos. Com mais capacitação, até a tecnologia virou ferramenta de trabalho. Você tem síndicos que são mais jovens, tem síndico com uma formação muito boa hoje, né? Então essa visão de síndico que já é aposentado, não tem o que fazer, já mudou, isso não existe. Hoje tem tecnologia. Hoje o morador ele quer saber de usar o WhatsApp. Então as empresas hoje, as administradoras de condomínio, estão disponibilizando atendimento com WhatsApp, para agilizar a segunda via de boletos, atendimentos, solicitações, ocorrências. A tecnologia veio para facilitar a vida do síndico. Essa parte de controle de pessoas você já não tem. Isso é uma coisa muito difícil. Você montar uma boa equipe dentro do condomínio para você trabalhar com ela é muito difícil, né? Então você já tem a tecnologia hoje, cada morador tem acesso ao software, ele cadastra a sua empregada, ele tira a sua empregada, então ele aperta um botãozinho, você já está falando com o porteiro não está aqui, mas ele está, virtualmente ele está ali conversando com você em tempo real. Quer dizer, facilita muito e a segurança melhora. O especialista alerta ainda para alguns cuidados na hora de contratar um síndico profissional. A dica que eu daria para a pessoa que quer ingressar nesse mercado é muito importante que uma pessoa tenha uma vivência de condomínio, ou que tenha uma vida em condomínio, já tenha morado em condomínio, já tenha sido parte de um conselho do condomínio, ou especialmente que tenha sido síndico do condomínio onde mora, porque muitos síndicos que viveram a experiência, tem os síndicos de 8 anos que agora já estão saltando para ser síndico profissional, quer dizer, o cara teve uma vivência. O condomínio requer um conhecimento específico. Então, se já foi síndico, checar lá no condomínio as realizações, as conquistas e, fundamentalmente, hoje, um planejamento, um cronograma de trabalho, que o síndico ele apresente para o morador, numa assembleia preferencialmente, que a gestão dele tem um começo, meio e fim. Mas será que os síndicos sabem qual a chave de sucesso para exercer bem a função? Tem que entender de tudo um pouco, principalmente o fator humano no prédio é o mais difícil de se lidar. Então, o síndico que aprende a fazer isso, aprende a conversar com as pessoas, né, com educação, né, com diplomacia, ele consegue sempre reverter uma situação até de estresse, né, com tranquilidade. E isso é a parte mais importante. A parte de gestão é importante, a parte de legal é importante, sim, importantíssimo. Mas isso são coisas que você estuda, busca conhecimento e procura fazer a forma correta, você está tranquilo. A chave de sucesso, eu não sei, mas a do fracasso eu sei querer agradar todo mundo.
Tudo bem. Quero deixar aqui o nosso abraço ao Frediano, que entrou aqui, está acompanhando também a nossa transmissão pelo Facebook, e a Maria Helena Barrios. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom, Djamila, a gente viu a questão do síndico, agora existe o síndico profissional, então, a matéria mostrou. Qual que é a grande... É um campo, então, de trabalho também para uma atuação? Qual que é o perfil ideal para esse síndico profissional? Então, já tem sido uma tendência faz tempo, já não é de hoje que existe essa possibilidade de se ter um síndico tanto externo como aquele que é voluntário dentro do seu condomínio, que mora, reside e é voluntário, que aceita essa função, né, de ser síndico, e já tem essa possibilidade realmente de estar vindo um síndico externo, alguém que não mora. Então, essa pessoa é contratada, né? A gente tem vários condomínios que já existe essa realidade de trazendo mesmo um síndico externo para a função, para exercer essa função. E é como o especialista e até o mesmo o síndico profissional da matéria que a gente viu, ele afirma que assim tem várias vantagens e desvantagens, né? Como toda função. A gente tem aquela questão de ter a facilidade da parte dos conflitos, de realizar algumas, de ter essa mediação um pouco mais fácil do que quem mora dentro do condomínio, né? Então é uma realidade que vem sendo até cada vez maior, até pela quantidade de condomínios que vem sendo aí, né, ao longo dos anos, vem aumentando essa questão da moradia morar em condomínio, e morar né? em condomínio. Então, independente do tamanho do condomínio, né, da estrutura do condomínio, tem realidades que você tem o síndico profissional que exerce também e exerce do mesmo jeito. Vale lembrar que o especialista avisou, né, na matéria, conversou ali com a gente, e vale lembrar que todo síndico, independente de ser morador ou não, ele responde, né, criminalmente, civil, contra, né, em qualquer questão. Então, assim, ter sempre essa responsabilidade de quem contratar, qual essa possibilidade. Então, avaliar mesmo se o síndico que você está contratando, externo, se é uma pessoa idônea, se tem o perfil mesmo para estar entrando dentro do condomínio e realizando os trabalhos que o síndico morador iria realizar. Então, assim, é bem válido lembrar isso, que é bom você ter sempre essa consciência de que tanto o síndico residente, tanto o síndico externo, ele responde pelo condomínio, né? Ele não é o dono do condomínio, ele não responde sozinho, assembleias, todas que devem ser à vontade da maioria, que mora no condomínio, deve ser sempre prevalecer, sempre à vontade da maioria, né? Isso tem que ser feito sempre em assembleia, mas é uma questão que realmente hoje é uma tendência aí de ter esse síndico externo, até para viabilizar toda essa questão dos conflitos e da convivência, que é sempre mais difícil, né? Tá certo. Bom, e às vezes o tempo fecha no condomínio. E falar em tempo fechado, hoje é o último dia do outono, amanhã se inicia o inverno, que segundo os meteorologistas não será tão frio quanto no ano passado. Então teremos algumas semanas de baixas temperaturas, mais intercaladas a dias ensolarados e com temperaturas mais amenas. Essa é a previsão para o inverno. Confira agora a previsão do tempo de hoje e de quarta-feira, o primeiro dia do inverno com a Climatempo. E amanhã o tempo vai estar... probabilidade de chuva, o tempo vai estar fechado no período da manhã e da tarde, também à noite, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Teremos a umidade do ar estará em 80%, com 90% de possibilidade. Na verdade, estou falando de hoje, então o dia já amanheceu aí com chuva, a mínima será de 14 graus e a máxima de 20. Já para amanhã, também teremos possibilidade de chuva pela manhã, com tempo encoberto na parte da tarde e na parte da noite. As mínimas, a umidade do ar está em 69%, com 80% de possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre 13 graus de mínima e 21 graus de máxima. E amanhã nós teremos a 21ª sessão ordinária de 2017. Conheça agora os projetos que serão discutidos pelos vereadores.
Aí a gente tem aí, na ordem do dia, o primeiro projeto é reajusta o vencimento dos presidentes das autarquias e fundações do município de Jacareí, de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana. Quando a gente está falando de autarquias e fundações, estamos falando do SAI, Fundação Cultural, Prolar, né? Então tem esse primeiro projeto que trata do reajuste do vencimento dos presidentes dessas autarquias. Também temos o segundo projeto, projeto de lei número 39 de 2017, que reajusta os subsídios dos secretários da Prefeitura Municipal de Jacareí. Esse projeto já veio para o plenário, né, Cibele? Já foi apresentado e agora volta. Ele volta agora. Eu tive consultando o nosso secretário legislativo aqui, o Benedito Anselmo Turci. Ele disse que o salário hoje, tanto dos presidentes de autarquia quanto dos secretários, é R$ 10.755. Esses dois projetos prevêem um aumento de 6%, tanto para os presidentes de autarquia quanto para os secretários. Tá certo. E lembrando que é subsídio, né? Então eles não têm férias, não têm 13º, só vão receber os 6% se for aprovado, os 6% em cima desses 10.755, mas eles não têm nenhum outro benefício em cima disso. Ok, vamos lá, temos mais alguns projetos, são 5 projetos no total para amanhã. Temos então o veto parcial aos autógrafos da lei número 6.140 de 2017, que altera uma outra lei, a lei número 5.930 de 2015. Essa lei é a lei que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e dá outras providências. Essa lei ela passou já pelo plenário, ela alterou algumas questões administrativas da Câmara, porém ela teve um veto parcial do prefeito e esse veto vai ser discutido amanhã no plenário da Câmara. Temos também a primeira discussão do projeto de lei complementar número 05 de 2017, que trata aí da proibição da utilização de fogos de artifícios ruidosos no município de Jacareí, projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade. A vereadora vai estar amanhã com a gente no pré-pauta, um pouquinho antes da sessão de Câmara, explicando um pouco sobre esse projeto. É um projeto que promete muita discussão, em tese proíbe lá rojões, qualquer fogos de artifício ruidosos, pensando também na questão dos animais, né, Cibele? Isso. Os fogos não são proibidos os fogos com estampidos, aquele que faz aquele barulhão que assusta os animais. Então, ela não está proibindo os fogos em si, mas os fogos com estampidos. Só falando do projeto anterior, que trata da estrutura administrativa da Câmara, o projeto já foi, né, já foi sancionado, já foi publicado no BO, a estrutura toda da Câmara, mas o que foi vetado, é um veto parcial, é com relação a um trecho que fala de aumento de 50% em cima do salário do setor jurídico aqui da Câmara, para quem se dedicar exclusivamente para a Câmara. O prefeito vetou essa parte porque ele fala que não se trata de 50%. Não se trata, a questão não é o aumento, a questão é o aumento de 50% que vai trazer um impacto financeiro para a administração pública. Aí volta para o plenário, então, para ser derrubado ou mantido o veto do prefeito. Ou mantido o veto do prefeito. Tá certo. E o último projeto que temos amanhã, na ordem do dia, ele dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2018. Então, é a primeira discussão desse projeto de lei do Executivo, que é de autoria do prefeito municipal Isaías Santana. A gente está falando do orçamento do próximo ano, Cibele? Do próximo ano é um orçamento... Quer dizer, o primeiro orçamento que o atual prefeito está elaborando, né? Já que no exercício desse ano estamos trabalhando com o orçamento que foi feito em 2016, quer dizer, pelo prefeito anterior, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Agora, e são valores... A gente fala de valores milionários, são valores muito grandes porque são valores para o ano inteiro. Quem vai receber ali pelo projeto maior valor fica com o SAI, na casa de 165 milhões, mas lembrando que essa é a primeira previsão para o ano todo de 2018. E aí amanhã acontece a primeira discussão, então. A primeira discussão, esse projeto vai ter uma segunda discussão e depois eu não sei como é que ficam alguns reajustes também, porque tem as propostas dos vereadores, vão colocar várias coisas, tal, vão colocar, olha, pode diminuir mais aqui, pode aumentar mais ali, então vai ser uma primeira discussão, vamos ver como é que vai ser a avaliação dos vereadores amanhã. Então temos uma sessão amanhã com 5 projetos importantes. Eu destacaria aí a LDO, porque ela impacta toda a vida de todo cidadão de Jacareí. Agora que você já sabe quais os projetos serão votados amanhã, vamos rever como foi o resultado da sessão realizada na quarta-feira passada, no dia 14 de junho. Confira o resumo da sessão. A Câmara Municipal aprovou na sessão de quarta-feira
2 projetos para a criação de frentes parlamentares para a defesa de direitos no âmbito do Legislativo de Jacareí. No primeiro deles, foi aprovado o decreto da presidente Lucimar Ponciano, que institui a Frente Popular em Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho. Segundo a autora, a medida tem o objetivo de unir cooperativismo e sustentabilidade, 2 segmentos fundamentais para o fomento responsável da vida em sociedade. Eu acho que o meio ambiente é cuidar, né? É cuidar. Então a gente só vai fazer isso, organizar. Eu acho que só está precisando a gente organizar, abrir os espaços para discussão. E por que pelo legislativo? Porque a gente sabe que no meio ambiente precisa fazer várias leis, trabalhar muito a educação ambiental, daí você precisa de forças, você precisa de protagonismo, de multiplicadores. Então, por isso que é assim que vai começar, chamando várias discussões, fazer um calendário de discussões, porque é muito amplo se falar do meio ambiente. Né? O meio ambiente ele que perpassa pela saúde, até pela gastronomia, se perpassa pelo trabalho, se perpassa pelo saneamento, envolve infraestrutura. Então tem N fontes de discussão, mas a gente vai começar pelo que já existem, né? E também começar a dar uma força na Secretaria do Meio Ambiente por conta que já existem ações deles. Então a gente só vai dar apoio como casa legislativa mesmo. E também valorizar a mobilização, a participação popular, eu acho que é fundamental no dia de hoje. Isso é garantir o direito de democracia e também fazer com que eles se sentem cidadãos de fato. No segundo item da pauta, a Câmara aprovou resolução de autoria da vereadora Márcia Santos, que cria a Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e Regularização Fundiária. Para a autora, a frente atuará na identificação e análise da situação fundiária de cada assentamento irregular, no sentido de contribuir para que a regularização ocorra, levando dignidade social às comunidades que aguardam a propriedade definitiva de seus imóveis. Você ter a regularização, você tem o documento da identidade, mas esse é o fim, vamos dizer assim. Você tem que preparar, a frente parlamentar, na verdade, é para discutir e organizar o preparo para isso. Não adianta, de repente, você ter uma área regularizada, se você não prepara o acesso à saúde, a saneamento, a uma habitação adequada em áreas que não sejam de risco, a própria educação. Porque senão você acaba isolando essas comunidades de todo o contexto de uma cidade. Tivemos aqui no nosso município algumas áreas que fomentaram uma vinda muito grande da população. Posso citar aqui o Santo Antônio da Boa Vista, que inaugurou o CDHU, para ser acolhido por uma única unidade de saúde, por uma única escola, e muitas mães tinham que levar suas crianças pela pista. Então, o impacto de uma organização para um fim, que é a regularização, não ser feita de forma adequada, ela impacta na qualidade de vida do cidadão que está lá alocado, está lá morando. Essa frente é para discutir isso, para discutir uma condição digna de viver. O documento, a regularização é o fim disso, mas primeiro a gente tem que preparar o nosso lar, a nossa casa. Segundo o levantamento realizado pela Fundação Prolar, instituição responsável pela elaboração de políticas públicas voltadas para a habitação de população de baixa renda, em Jacareí existem hoje mais de 2 dezenas de loteamentos clandestinos, favelas e conjuntos habitacionais sem escritura, uma situação de insegurança jurídica que fere garantias constitucionais do direito à moradia. É isso aí, 2 frentes, uma parlamentar e outra popular, foram aprovadas na sessão passada. E a repórter Patrícia Staffa está no plenário com a secretária de Assistência Social, Patrícia Juliani, e a presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, para a entrega do material arrecadado na campanha do agasalho da Câmara Municipal. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, Rudmila. Eu estou aqui com a secretária de Assistência Social, Patrícia Juliani, que agora, como vocês comentaram aí anteriormente, encerraram as campanhas de agasalho aqui na Câmara Municipal, e eu estou aqui com a secretária que vai falar sobre o assunto. Secretária, fala para mim, para onde serão distribuídos esses agasalhos?
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Elton. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Nós recebemos com muito carinho essa campanha do agasalho. Nós vamos destinar para a Casa Transitória, né, onde o maior número do nosso público é masculino e são as pessoas em situação de rua, né? Nós vamos destinar para lá, para a Casa Transitória, e também para os abrigos onde a gente acolhe crianças e adolescentes. E nós tivemos algumas matérias aqui na Câmara incentivando a doação desses agasalhos, né? Mas amanhã começa o inverno. Então, se outras pessoas agora assistindo hoje o Bom Dia Jacareí quiserem doar e quiserem participar também dessa campanha, né? Para onde elas podem levar esses agasalhos? Nós pedimos sempre para que leve até a Casa Transitória, né, onde a gente recebe o maior número da população em situação de rua, né? Geralmente são mais homens, né? Então a gente solicita, se quiserem colaborar, que seja agasalhos masculinos, né? Porque a gente atende diretamente a população que utiliza o nosso serviço público. Isso é importante deixar claro, porque é um destino certo, correto dessa população que chega até o serviço público. Obrigada, secretária. Então, só para frisar, né, a casa de passagem, né, o abrigo, a casa transitória, fica na rua Lucas Nogueira Garcês, número 990, e o telefone é 3965-1744. Então, se alguém quiser doar ainda os agasalhos, principalmente roupas masculinas, que a demanda é maior, é só entrar em contato com eles. Elton? Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado também à secretária pelas informações. E nós que falamos aqui hoje que a previsão para esse inverno não é de um inverno tão rigoroso como no ano passado, mas sem dúvida é um inverno, sempre o inverno é rigoroso para quem está na rua, para quem precisa de agasalho, para quem precisa de ajuda. Muito obrigado pelas informações. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco receberemos o vereador Arildo Batista. Muito obrigado, Rudmila, pela sua participação. Eu agradeço. Joia. Fique conosco. Bom Dia Jacareí. Volta em instantes. Bom Dia Jacareí está de volta e já está conosco o vereador do Partido dos Trabalhadores, Arildo Batista. Bom dia, vereador. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Jacareí. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Sibeli, e a todos que nos acompanham aí pela TV. Bem, vereador, a gente já começar aqui com um esclarecimento, né? Aqui no primeiro bloco a gente falou de subsídio, de que secretário e presidente de autarquia não teriam direitos a 13º. Parece que não é bem essa informação, né, vereador? Eu já tinha também tomado essa ação em função do projeto que nós temos aí para ser votado a qualquer momento. E a palavra realmente acabou trazendo essa confusão, porque o vereador tem o subsídio, e o subsídio ele diz o seguinte, são 12 parcelas iguais durante o ano, sem direito a férias, 1/3 de férias e sem 13º, enfim. Mas no caso do secretário, não. Eu fui procurar, né, diretamente na prefeitura, e o secretário ele recebe sim 13º e também recebe o 1/3, né, que é a bonificação das férias. Então, só para não... Eu também não entendo por quê. Se a palavra é subsídio, não deveria ser vencimentos, né? Mas, são vencimentos. Mas nesse caso é salário, então. Se está na CLT ali, que tem os mesmos benefícios. Exatamente. É o que a gente entende, até porque isso foi fixado, é sempre fixado um ano antes, né? E no mesmo caso do vereador, o vereador, num período de um ano, ele não pode ter o reajuste, que na verdade é a correção da inflação. Então, no mesmo caso, eu também usei o mesmo raciocínio, né? Como foi fixado no final do ano e começou a vigorar a partir desse ano, não deveria ter o reajuste. Foi um dos motivos, inclusive, que eu aleguei, né, para poder me basear na minha contrariedade nesse momento. Mas é só para não ficar essa dúvida. É importante esclarecer isso. Certo. Posso começar? Pode. Sibeli tem uma série de perguntas aí. A gente tem bastante. Vereador, o senhor já foi presidente municipal. Muita coisa, já foi vereador, já é um vereador experiente. A gente tem 9 vereadores novos. Entre os dias 19 e 30 de junho, a Secretaria de Assistência Social está isso promovendo... Não vai acontecer. Isso é sonho, isso é ideal, mas não é real. Quais são essas coisas, vereador, que o senhor está vendo? É bonito, mas na prática, a prática não condiz com o ideal, com o sonho. Eu me lembro muito bem do meu discurso de 5 minutos, na nossa posse, né? E até umas pessoas não entenderam bem o que eu quis dizer com sonho de consumo, né? Não é a questão do dinheiro, do salário, mas é que quando você está do lado de fora e você vê as coisas erradas, você vê as coisas que você pensa assim, puxa, tem solução, e aí você fala assim, bom, eu vou virar vereador, né? Vou me candidatar, vou ganhar e vou chegar lá e vou realizar
essas demandas, essas necessidades, esse anseio da população. E eu disse o seguinte, né, que quando a pessoa chega aqui, a pessoa já recebe um balde de água fria. Porque percebe-se que nós trabalhamos em função de uma coisa chamada lei, né? E a lei, para o poder público, é que sim, a gente só pode fazer o que está na lei. Diferente da iniciativa privada, que se a lei não impede, eu posso fazer. No caso do poder público, não. Eu só posso fazer o que a lei permite, né? Então, há uma diferença muito grande. Aí as pessoas chegam aqui, começam a imaginar um monte de coisas, né? Ou até pegar essas demandas da população, porque a população é o nosso grande, né, cliente, vamos dizer assim, e aí você percebe que quase tudo não está no nosso poder, né? Ou está lá para o executivo, né? Ou contraria leis maiores, que é a legislação estadual e a Constituição Federal. Aí as pessoas, obviamente, podem ter duas ações, né? Elas podem ser demagogos e falar, não, eu vou fazer a minha parte, vou fazer o projeto de lei, vou mostrar para a sociedade que eu fiz a minha parte. Agora, não foi aprovado porque a lei não permite. E aí, de certa forma, você fica de bem com a sociedade, mas sabendo de uma coisa que na prática não tem como você fazer. Ainda que seja uma coisa boa, né? A gente sempre faz essa discussão, olha, o mérito é importante, pelo mérito, vamos trazer discussão, eu sou muito disso. Eu acho que é importante, às vezes, o projeto, mesmo que seja inconstitucional, trazer para o debate para que a sociedade entenda o porquê que não pode. Porque se você simplesmente barra ali, ou no jurídico, ou nas comissões, esse assunto ele fica apagado. E aí a sociedade não sabe. Por que não faz isso? Quando você traz para discussão, e aí vem os dois lados, aí as pessoas falam, puxa vida, verdade, olha, não pode. Né? Então, eu acho importante. A sociedade, ela começa a aprender a política através disso. Por isso que eu acho que a nossa TV, ela tem essa riqueza. Ela consegue deixar com que a população que esteja interessada conhecendo melhor o processo legislativo e sabendo que o vereador, por mais que ele tenha boa vontade, ele tem uma limitação muito grande. É o caso das frentes parlamentares e populares, que a gente já passou pela casa 5 projetos de frentes. Eu até queria entrar nesse assunto. O senhor fez uma fala na última sessão em relação a isso. Uma das características dessa legislatura tem sido a criação de frentes, né? Frentes parlamentares e frentes populares, popular que permite a participação da sociedade. O senhor fez uma observação em relação a isso, sobre que já existem alguns instrumentos que o vereador tem para fazer esses trabalhos. Uma coisa pode competir, se misturar com a outra. Queria que o senhor recuperasse essa sua fala no plenário para esclarecer sua posição em relação a isso. Eu, às vezes, sou muito criticado e acabo criando algumas inimizades pela minha sinceridade. O que eu entendo é assim, talvez a Cibele falou muito bem, ainda que eu não seja um vereador extremamente experiente, mas eu acho que 4 anos, enquanto presidente, inclusive, me deu essa condição de entender que muitas vezes você acaba naquela vontade de criar uma estrutura paralela, achando que aquilo vai trazer um resultado, quando você já tem um instrumento praticamente que te dá todas essas condições. Nós temos 9 comissões, que são as comissões permanentes, que são formadas por vereadores, é suprapartidário, porque ela é composta por vereadores de pelo menos 3 partidos, que são 3 elementos em cada uma das comissões, que todas elas abrangem todos os temas da cidade, né? Tirando de comissão de ética e decoro parlamentar, as outras são vinculadas a áreas que são áreas comuns à sociedade. Então basta que você pegue essa comissão, você pode até enriquecê-la, né? Trazendo uma gente, trazendo a sociedade, isso é permitido, e você trabalhar o assunto. Então quando você cria uma frente parlamentar, parece que a palavra bonita, né? Então a gente vai... Mas quem é que vai compor a frente parlamentar? São os próprios vereadores? Se eu já tenho as comissões compostas pelos vereadores, por que eu vou criar uma frente parlamentar? Basta que eu pegue a área específica e cate os vereadores que estão ali. E não é proibido que outros participem, então já está resolvido o problema. Então eu fico um pouco preocupado que às vezes as pessoas podem criar essa expectativa e depois vão ver que isso é mais trabalho e que depois as pessoas vão desanimando e isso vai cair no esquecimento, ou as pessoas que acompanham melhor o trabalho do vereador vão ver que não levam a sério aquilo que cria. Então eu não entrei nessa seara aí de criação, fiz esse comentário porque para nós fica um pouco ruim, porque nós acabamos aprovando esses projetos que criam e sem dar uma retaguarda. Quer dizer, mesmo que eu não esteja sendo o autor, mas ao momento que eu voto a favor e votar contra é muito ruim,
Dá a impressão que você está contra aquilo e contra não é o tema, né? Contra exato, a discussão do tema. ou contra o próprio vereador, né? Pô, mas por que você está contra um negócio que é bom? Isso porque, na minha opinião, ele é meio inócuo, né? Você está chovendo no molhado, na minha opinião. Mas, como eu disse, são vereadores novos, são vereadores que querem mostrar serviço, e eu não sou contra isso, eu acho que é natural, todo mundo chega com gás, chega, né, com... Mas pode cair até no ridículo, né? Daqui a pouco, porque você sabe que hoje com redes sociais, o pessoal monitora isso. Aí daqui a pouco o pessoal começa a cobrar quem? Cobra a instituição, vai cobrar a Câmara, e aí não distingue quem é quem. Então, por isso que eu faço a minha palavra para amanhã, que as pessoas saibam que a minha posição é essa. Eu acho que não pode exagerar, e me parece que vem outras aí. E aí, sinceramente, a gente fica no mato sem cachorro, né? Você vota contra, parece, poxa, o cara é contra tal área. Não sou contra, já tem esse instrumento aqui na Câmara. Então, assim, eu deixo esse conselho, né? A gente fala que se o conselho fosse bom, a gente vendia. Deixa o conselho a esses novos aí que, né, tira um pouquinho o pé do acelerador, porque daqui a pouco eles vão ver que é muito trabalho para pouco resultado, né? Ou nem vai ter o trabalho, porque as pessoas acabam desistindo de discutir essas questões. Bem, se eu estiver errado, não teria problema nenhum subir na tribuna, ouvindo aqui e pedir desculpa, reconhecer que eu estava equivocado. Não vejo problema, mas o tempo... É bom dizer que essa sua postura não é partidária, porque inclusive o vereador do seu partido criou frente também. Eu fui lá, disse para ele que tem uma importância, né? Ela trata de um tema muito específico, que é a questão dos idosos, que eu acho que aí, é que eu falo, não é que eu estou defendendo, tem áreas específicas, mas daria para você pegar, por exemplo, uma comissão que trata do direito do cidadão, né? Que eu não me lembro agora os nomes, que são tantos, mas que pega esse segmento do idoso, como pega da criança, enfim, dá para você trabalhar dentro dessas comissões. Então, agora, se o cara tem às vezes uma ideia, já tem um projeto, vai que dá certo, e aí a gente tem que bater palma e dizer, olha, funcionou. E aí, eu falei, não há problema nenhum a gente reconhecer que eu estava equivocado e que talvez alguns estivessem realmente com um objetivo muito claro e determinados a levar isso à frente. Tá certo. Fazer uma pausa na conversa com o vereador para trazer uma notícia lá de Brasília. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante ao consumidor o direito de escolher a oficina mecânica para reparo quando a seguradora for acionada. Ao sofrer um acidente ou dano no automóvel e acionar o seguro, o cliente vai ter uma lista de oficinas oferecidas pela seguradora. Mas o consumidor também pode optar por deixar o veículo em um estabelecimento de sua confiança, não cadastrado pela empresa e sem qualquer custo adicional. Esse direito já é reconhecido pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, mas muitas vezes não é cumprido pelas empresas. Caso o projeto seja aprovado pelo Congresso, o direito do consumidor de escolher a oficina de sua preferência passará a ser garantido por lei. Vem solucionar um grave problema que tem, porque muitas das vezes, como é hoje, que é restrito a poucas oficinas, aquelas escolhidas pela seguradora, não é a oficina de preferência do terceiro. Vai ser respeitado o preço de mercado, vai ser respeitado a tradição da concorrência, assim como também a escolha do consumidor. A proposta também valerá para a pessoa que se envolveu no acidente com o segurado e para qualquer tipo de serviço, seja de mecânica, lanternagem ou pintura. Para este representante de seguros, as oficinas indicadas pelas seguradoras são de alto padrão e as escolhas dos clientes devem ser bem avaliadas. A partir do momento que o cliente bate o pé, que quer levar o veículo para uma determinada oficina, a companhia seguradora tem que avaliar se aquela oficina que ele quer levar o veículo para reparar, ela tem condições mínimas de executar o trabalho. Bom, esse projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, vai para o Senado. É bom lembrar que algumas seguradoras já oferecem essa possibilidade aos consumidores. Vereador, a gente falando aí de direito do consumidor, de participação popular, às vezes a gente tem essa impressão de que quando envolve o direito do consumidor, a relação do cidadão com a empresa parece que dá mais resultado do que quando o cidadão vai procurar o poder público para reclamar de uma prestação de serviço, né? O cara vai lá, reclama de uma empresa na rede social, vai no Procon
e acaba tendo um resultado mais rápido. Verdade. E quando você vai procurar, às vezes, um serviço público, as coisas já demoram mais, você precisa, às vezes, judicializar. O senhor, como vereador, tem, às vezes, essa percepção de que não consegue atender toda a demanda que a sociedade te traz? Não tem dúvida. A gente, às vezes, se sente até meio impotente. É como um pouco daquilo que a gente falou no começo, em off aqui, né? Às vezes, a gente fica tão frustrado que você começa a falar assim, poxa, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo que eu quero? Porque a gente percebe que a burocracia que foi criada como uma forma de você proteger, né, o sistema, porque a burocracia é o quê? É um processo onde você tem os passos para evitar que alguém justamente pule essa etapa, passe na frente. E a burocracia no Brasil se tornou sinônimo do quê? De lentidão, de demora e de uma forma de você cansar a pessoa que está na expectativa de receber o serviço. Então, eu acho que existe várias coisas, mas eu pontuo duas. Às vezes as coisas são tão simples de se resolver, mas as pessoas insistem em complicar, burocratizam no sentido pejorativo. Existe também uma ferramenta que aí é mais ou menos assim. É difícil quando você fala assim, porque você pode ofender as pessoas. Mas o sistema, ele é operado por quem? Por pessoas, né? E, infelizmente, a pessoa, ela não está todo dia 100%. Né? Às vezes, a pessoa, às vezes, chega um dia chateada por um problema que teve em casa, por um problema que ela está passando na vida e tudo mais. E essa pessoa tem que tratar diretamente com uma outra que está carente dessa necessidade. Então, você imagina o conflito que tem quando você chega uma pessoa nervosa, querendo resolver o seu problema, e você pega do outro lado, quem vai atendê-la, que está com um problema em casa também, já está ali, pavio ali, pronto para explodir. Então você imagina o que acontece isso. E aí acontece que se você, por qualquer motivo, aperta demais, a pessoa faz uma coisa, pega o teu processo e enfia lá embaixo. Você vai falar assim para mim, isso não acontece? Todo mundo sabe que acontece. Nós estamos cansados de ver isso. E aí, às vezes, nós somos os intermediários, e eu tomo muito cuidado, Elton, eu tomo muito cuidado quando as pessoas vêm me procurar para algum tipo de serviço, que eu falo assim, olha, primeira coisa, você tem que procurar o caminho certo. Você já foi lá? Você já pediu? O que acontece? Olha, já fui, já fiz, mas até agora... Bom, então aí sim, nós como defensores do cidadão, como guardiões, né, vamos dizer, do direito dessas pessoas, nós vamos saber o que está acontecendo. E muitas vezes a gente percebe que é uma vontade mesmo. Está lá esquecido num canto. E os caras falam, puxa vida, se você não vem aqui, ó, ia ficar aqui. Então, agora, como é que você resolve isso? Não está na mão, você não tem uma bola de cristal, ou tem um satélite que consegue pegar 100% dessas situações. E nós percebemos que muitas das coisas se perdem por N questões, mas as principais, como eu disse, são essas daí. É a forma da pessoa, às vezes, criar um sistema que, às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda, e tem a figura, né, do ser humano que, infelizmente, essa não tem como você corrigir, porque como é que você faz, né? E agora, você vai falar, quantos são? É mínimo, mas aquele mínimo trava toda uma cadeia. E a gente percebe isso muito. Então, eu acho assim, que eu lembro de um filminho que passava, que era, acho que, os 12 Trabalhos de Hércules, e o trabalho dele era conseguir um protocolo na prefeitura. E isso é um filme antigo. E o trabalho que o cara tinha, era um prédio, o cara, agora você vai no 5º andar. Aí o cara subia e falava, não, agora você desce, vai lá. Sabe, assim, é um trabalho hercúleo mesmo, né? O cara às vezes consegue. Hoje, com sistema, né, computadores, tudo mais, as coisas até que vão mais rápido. Mas mesmo assim, a gente percebe que ainda existe esse travamento, e o cidadão, se às vezes não procurar nós, né, ou outras pessoas, ele acaba não resolvendo o problema dele. Vereador, a gente está falando em direito do consumidor, vamos considerar que o cidadão de Jacareí seja um consumidor? O senhor fez um comentário com relação ao fim do pregão dos uniformes escolares. A prefeitura cancelou o pregão e o senhor fez um comentário, me corrija se eu estiver errado, que se tivesse sido baseado em editais anteriores, que é da administração anterior, esse problema poderia ter sido evitado. Eu queria que o senhor repetisse aqui o que o senhor falou. Pois é, eu digo que nada é tão ruim que não possa ser piorado, né? O que acontece? O que a gente aprendeu com a experiência é que esse processo de licitação de compra de uniformes para a rede pública, e aí você tem que respeitar a lei, né? Que é 8.666, né? Essa lei,
ela é uma lei que mais engessa, né? E que é uma lei que foi criada também para proteger, né? Que era para dar direito a todos que competem, ter os mesmos direitos, você não direcionar as compras. Só que essa é uma lei de 1900 e bolinha. Eu já estou no poder público há quase 20 anos. E essa lei nunca foi mudada uma vírgula dela. Inclusive os valores, né? Que se você pensar em 20 anos, já deveria ter sido corrigido. Nem isso foi feito. Então, quando você vai comprar um produto, você não pode especificar alguns critérios, que senão você, de certa forma, está direcionando para um fornecedor A, B ou C. Então, você tem que fazer uma regra que seja geral e que ninguém questione, nenhum dos concorrentes questione. Isso deu trabalho para fazer no começo. Você chegar a atingir um estágio onde esse processo ele já é conhecido pelos concorrentes e quem realmente está interessado e dá o melhor preço é o que vai ganhar. E nós chegamos nisso. E aí, de repente, aí entra uma nova gestão e eu falo, todos têm direito de fazer as melhorias necessárias. Ninguém é obrigado a chegar, deixar do jeito que está. Eu falo, quando eu virei presidente da Câmara, eu também dei uma checada nas coisas. É obrigação da gente. Mas quando você tem um processo que vai acontecer e você precisa ser rápido, talvez falta um pouquinho de você fazer o seguinte, ter humildade e dizer, peraí, esse primeiro momento, vamos fazer do jeito que já era, porque mal ou bem estava dando certo, e com o tempo a gente vai ver no que a gente pode aperfeiçoar. Né? Num próximo a gente aperfeiçoa, porque você faz essa compra anualmente. E aí chegaram, quiseram, não, porque nós vamos mudar a gola, que nós vamos colocar um negócio de melhor qualidade. Qualidade é subjetivo. O que é bom para você nem sempre é para mim. E para o fornecedor, muitas vezes o que você pede para o outro, ele pode falar, não, para aí, eu não trabalho com esse produto, então você está direcionando para quê? Infelizmente a lei é aquilo que eu falei, ela acaba travando. Né? Muitas pessoas perguntam, por que não compra direto, sairia mais barato? Porque existe uma lei. Né? Existe uma lei que diz que você não pode fazer se não for dentro dessa lei. E aí eu acho que o que aconteceu? Eles tentaram inovar, até talvez buscando melhorar, sem conhecer como funciona o processo de licitação, e deu errado. Deu errado porque tiveram que cancelar, porque houve questionamentos. E aí, você vê, nós já estamos aí praticamente com 6 meses de aula, né? Metade do ano, e nós não temos uniforme. A se considerar que isso ainda demora mais uns 2 meses, ou seja, praticamente eu vou ter esse uniforme para usar só o ano que vem. Quem que é prejudicado? As famílias, né, que ficam naquela expectativa de receber esse kit, porque não é só a roupa, tem também as bolsas, o tênis e tudo mais, que ajuda demais, né, em várias questões, principalmente no orçamento. Imagina um pai e uma mãe que tem 3 filhos na rede, cada kit desse sai entre 200 e 300 reais. Quer dizer, pesa no orçamento, né? E tem a questão também que a gente acha que é uma questão ideológica, mas eu acho fundamental no processo de socialização de crianças que estão em formação, é todo mundo estar igual e saber que ali ninguém é melhor que ninguém. Porque quando você tem uma escola onde parece uma criança com tênis de marca, com roupa de marca, e aquele mais humilde, com uma roupinha mais simples, isso às vezes cria até um bullying, né, na cabeça da criança. Puxa vida, o cara anda ali com de marca, e eu andando com meu tênis aqui, mais simplesinho. Então você tem todo mundo uniformizado igualzinho, você já cria um processo de igualdade. Eu acho que isso, para a formação das crianças, é muito importante. Então, essa é importante do uniforme. Acredito que eles vão conseguir resolver o problema, eu não tenho dúvida que a secretária é competente, a equipe é competente, mas, como eu disse, muitas vezes falta humildade. E às vezes, nessa troca, as pessoas querem fazer uma mudança e querem marcar a posição tão rápido que acaba prejudicando quem? A sociedade e as pessoas que utilizam desses benefícios, no caso aí. Então, essa é uma crítica que realmente eu fiz, espero que resolvam, porque, como eu disse, quem pagou o pato aí, no caso, foi o pessoal que ficou aí na expectativa de receber esse kit para esse ano ainda. Certo. Bom, e a Câmara sediou mais uma reunião entre o prefeito, vereadores e taxistas, que aconteceu aqui na semana passada, com o objetivo de discutir o sistema de transporte particular da cidade. Confira. A Câmara Municipal reuniu na tarde da última quarta-feira, dia 14 de junho, prefeito, vereadores, secretário de Mobilidade Urbana, taxistas e representantes da categoria para debater sobre o uso dos aplicativos e para apresentar a proposta do decreto que regulariza o serviço. Mais de 60 profissionais da cidade estiveram presentes nesse encontro, que foi o segundo realizado com a categoria. Essa reunião aqui
devido a várias reuniões que nós fizemos aí para fazer um decreto para regulamentação dos app, dos aplicativos aqui na cidade de Jacareí. E ele vai ser apresentado aqui hoje, a gente convocou todos os taxistas para vir aqui para estar vendo esse decreto, se ele está de acordo com a categoria, se está dentro daquilo que nós conversamos anteriormente. O decreto em si, ele vai trazer uma segurança até para a própria população também, porque vai criar-se umas regras também, porque hoje não está tendo regra, o pessoal está trabalhando na rua aí praticamente clandestino. E com esse decreto vai trazer uma segurança maior também, que ele vai ter uma regulamentação, vai ter umas regras a cumprir. E é o que a gente espera aí junto à categoria também está apreensiva porque chegou uma modalidade nova, mas só que ela tem que ser regularizada também, igual os taxistas. Os taxistas têm várias regras para cumprir. E a gente gostaria também que essa empresa também seguisse as mesmas regras nossas também. O prefeito explicou sobre o decreto e colocou a prefeitura à disposição da categoria. Foram apresentadas algumas solicitações dos profissionais já realizadas e discutidas questões como arrecadação, implantação dos apps e regras para o uso do sistema. Vários taxistas puderam apresentar suas propostas e reivindicar a não implantação do aplicativo na cidade. Outras reuniões ainda devem ser realizadas a fim de discutir essa questão. Muito bem, vereador, você esteve presente nessa reunião aí. Qual que tem um encaminhamento? Vão ter outras reuniões? Em termos práticos, essa discussão avançou até onde? Olha, o prefeito ele apresentou algumas questões que eu acho que já foi um avanço. É um avanço que trabalha mais na possibilidade de melhorar a condição do pessoal que trabalha com táxi do que propriamente do impedimento do aplicativo. Até porque uma coisa está nas mãos, está no poder do município e a outra não. Ou seja, melhorar as condições para o taxista, talvez flexibilizar algumas taxas, algumas questões, está na mão do prefeito. Já o controle do Uber é uma lei federal, né? Não compete ao município. Então, eu fico muito preocupado, Elton, que é muito fácil para alguns vereadores fazer um discurso populista, né? Querendo dizer que está do lado... Cara, não tem um cara mais do lado dos taxistas do que eu. Eu tive com eles no ano passado, durante a campanha. Eu era presidente da Câmara, eles me procuraram, como procuraram também agora a Lucimar. Mas muito pouco a gente pode fazer. E eu já havia conversado com o prefeito Hamilton, e ele dizia isso pra gente. Olha, não, todas as cidades que tentaram fazer alguma coisa impeditiva, deram com os burros na água. Então eu acho que a experiência serve para isso. Eu acho que o prefeito, o Isaías, ele foi bem. Ele tem algumas coisas lá, eu li a minuta lá do decreto que ele está pretendendo. Acho que tem algumas coisas que dá para conversar, mas aí eu disse, não está na minha competência, eu não queria ali jogar para a torcida. Eu falei, vai, prefeito, então libera os taxistas, algumas coisas que alguns até pediram para que a gente possa pegar pessoas nos pontos, né? Que são questões que precisam ser discutidas melhor. Você pode melhorar a concorrência dessa forma. Eu acho que é possível, mas tem que ser discutido com todos, né? Quando você faz o processo inverso, que todos querem, que é tentar regulamentar, né, o aplicativo, tentar impedir, aí você vai esbarrar na justiça, porque os caras têm um lobby muito forte, né? Os próprios taxistas perceberam isso, que rapidamente, questão de horas, eles conseguem uma liminar, né, que cai por terra toda a boa vontade. E aí eu acho que o prefeito está certo, não pode ser demagogo. Não adianta ele chegar ali e falar, não deixa que eu vou fazer isso, e na prática ele não vai conseguir. Então, eu acho legal, acho uma conversa madura. Ainda que as pessoas não fiquem contentes, né, porque é sempre assim, mas eu acho que tem que ser, a conversa tem que ser nesse nível, né? Olha, isso dá, isso não dá. Agora, eu também fico me perguntando, Elton, né? Eu vejo, por exemplo, esse é um aplicativo que é muito comum nos Estados Unidos e nós sabemos da força que o táxi tem nos Estados Unidos. Eu não moro lá, gostaria de conversar, né, com alguém que mora lá para explicar para a gente como que eles convivem com isso, porque isso nasceu lá, né, e está vindo para o Brasil agora. Acho também que está no momento de pico. Eu já ouvi alguns comentários que isso é uma armadilha, assim, não digo uma armadilha proposital, mas vai chegar no momento que esse valor ele vai cair tanto que não vai haver muitos sobreviventes para o aplicativo. Muitos não vão aguentar, porque o cara às vezes faz, ó, eu vou lá, compro um carro, financio e vou trabalhar. Então todo mundo vai. Aí daqui a pouco vai ter tanta gente que não vai ter cliente para todo mundo. As próprias regras do mercado vão disciplinar isso. Vão disciplinar. E aí vai acontecer isso. Olha, como eu tenho bastante gente e eu ganho no volume, eu baixo o preço. Eu baixo o que eu cobro.
E aí, quem vai pagar o pato é quem comprou o carro, quem financiou o carro, e vai ter que se virar e se livrar do carro porque não vai conseguir sobreviver. Claro que para os taxistas isso é um momento ruim, porque eles estão passando por um momento muito difícil. Mas acho que não é só por conta também do aplicativo. Nós estamos passando por um momento econômico ruim no país. Então são duas coisas que tem que ser levado em conta. O camarada que está acostumado a pegar um táxi, hoje se ele está meio sem recursos, ele vai pegar um ônibus, né, que sai um pouco mais barato, e agora tem até a opção do próprio Uber. Então, assim, é difícil. Eu confesso para você que eu não teria solução, acho que precisa ser pensado de uma outra forma. Não sei se aumentar o número de táxis vai melhorar, porque eu acho que se aumenta a concorrência, eu acho que é pior. Eles deram essa sugestão de liberar, né, mais carros, inclusive para o pessoal que trabalha como ajudante deles, mas daí acho que se aumenta a concorrência. Eu confesso que não tenho muita agora assim na cabeça. Acho que, como eu disse, poderia tirar um pouco do peso, né, desonerá-los, né, que talvez ajudasse um pouco, mas aí está na mão do prefeito. Tá certo. Bom, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Prolar, terá mais uma sessão na tarde desta terça-feira, dia 20, a partir das 15 horas no auditório da Casa Legislativa, aqui no auditório da Câmara. Serão ouvidos os depoimentos de Sandra Maria da Silva, que é auxiliar de serviços municipais, e Andréia Miguel Rocha Faro, gerente de finanças, ambas funcionárias da Prolar. Bom, chega ao fim o Bom Dia Jacareí dessa terça-feira. Agradeço a presença da Rudmila Rodrigues, que esteve conosco no primeiro bloco, também do vereador Arildo Batista. Muito obrigado, vereador. É sempre bom a gente estar aqui, porque a gente sabe que a gente conversa diretamente com a população, né? A gente sabe que muitas pessoas acompanham o trabalho da TV Câmara. Eu fico muito feliz quando ando pelas ruas, as pessoas me conhecem pela TV. Porque às vezes eu nem sei quem é, as pessoas, ô vereador, eu vi você, vi sua fala, gostei do que você falou, não gostei do que você falou. Então a gente sabe que a audiência é muito boa e a gente fica muito feliz quando a gente pode vir aqui falar diretamente, respondendo perguntas e nos apresentando um pouco mais para a sociedade. Tá joia. Também agradeço a presença da secretária de Assistência Social, a Patrícia Juliani, que esteve conosco, ela que veio aqui receber as doações que os funcionários da Câmara e também pessoas que passam aqui pelo Poder Legislativo fizeram doações do agasalho, para a campanha do agasalho que a Câmara promoveu. Deixo o nosso abraço para o Ricardo Gagliardi, que é da Escola do Legislativo aqui da Câmara, também ao Vitor Coppola, assessor de imprensa da Prefeitura, sempre trazendo para a gente as informações que a gente precisa, e as pessoas que estão conosco aqui no Facebook, o Tiago, a Tamires, a Lucimara e a Cris. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vereador, eu teria mais umas 200 perguntas, mas essas vão ter que ficar para uma próxima entrevista. Daqui a pouco, ao meio-dia, temos a reprise do Bom Dia Jacareí. Visite o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí e confira a nossa programação. Curta a nossa fanpage no facebook.com/TV Câmara Jacareí. E hoje, às 8 da noite, o programa TV Câmara Entrevista vai falar sobre relacionamentos abusivos. O jornalista Daniel Mendes conversou com a psicóloga Rita Bruni. Veja aí a chamada do programa. Bom dia, Elton. Eu sou Rita Bruni, sou psicóloga, atuo na SOS Mulher em São José dos Campos e hoje eu vou estar no programa TV Câmara Entrevista, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Convido todos vocês a virem participar um pouquinho desse bate-papo com a gente, que é tão importante para a gente divulgar aí e esclarecer à sociedade muitas coisas que a gente não tem como não tão normal num relacionamento. Então a gente vai dar umas explicações sobre relacionamentos em geral. Obrigada, aguardo vocês. Então amanhã, não se esqueça, teremos sessão ordinária a partir das 9 da manhã, temos 5 projetos na ordem do dia. Um pouco antes, o programa Pré-Pauta traz os detalhes da sessão, conversa com os vereadores, os autores do projeto e esclarece um pouco mais os projetos. O Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira e hoje nós vamos encerrar, nós pedimos licença para vocês, telespectadores, para encerrar o programa com uma homenagem à servidora pública Daniela Peloso, servidora aqui da Câmara, que faleceu ontem. Daniela, que era gerente de licitações e contratos da Câmara, faleceu ontem. Fica a nossa homenagem à nossa colega Daniela Peloso.